As relações entre pais e filhos já não se baseiam em rígidas hierarquias. Hoje os pais sabem que, à medida que ensinam muitas coisas, também aprendem outras coisas com os filhos. Construir um relacionamento buscando envolvê-lo desde o princípio em uma atmosfera de amor, respeito mútuo e compreensão fortalece essa parceria entre pai e filho, que afinal é para a vida toda. Mas se na prática e no decorrer de tantas transformações muitos questionamentos surgem de ambos os lados e a insegurança muitas vezes toma conta, é que eu vou receber aqui hoje o Dr. Cleberson Buenos Aires exatamente para isso, para a gente poder esclarecer um pouquinho como é que pode melhorar essa relação ou fortificar essa relação. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, muito Você falou obrigado. Que eu posso te chamar de Kleber. Pode sim, fique à vontade. Então, tá bom. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, o que é a psicanálise? Olha, a psicanálise é um método científico, um método inventado por Freud, né, no caso, para tratar da angústia, né, e do inconsciente humano. Na verdade, é um método que se aplica em investigar o inconsciente, as relações humanas, como se dão as relações, e que, em geral, existem questões inconscientes, né, no ser humano, no intrapsíquico e entre as relações, entre pais e filhos, que é o nosso tema. Sempre estão presentes forças e movimentos inconscientes também. Tá. A relação entre o pai e a mãe pode interferir nesse crescimento psicológico do filho? Do casal. Do casal. Com certeza, com certeza. Sabe-se, hoje os casais, né, atualmente, pelo menos, você falou assim, da questão da hierarquia, hoje os casais são unidos a partir da ideia do amor recíproco, né? Tá. De que esse amor sustentaria melhor uma relação. É natural que auxilia um ambiente muito mais agradável, um ambiente de amor, de companheirismo, de escuta da criança. Ainda assim, existem questões inconscientes que os pais já trazem desde o nascimento deles mesmos, né? Ou seja, na história de vida deles, e que essas questões, a relação que eles tiveram com os pais deles, toda a história pregressa dos pais vai também se estabelecer na relação com a criança, né? E a gente sempre diz que as grandes questões do psiquismo e que interferem no desenvolvimento, elas se referem muito a segredos familiares, a questões não ditas, a questões que não foram elaboradas, não foram trabalhadas, né? Então, tudo isso vai interferir e vai também facilitar ou dificultar o desenvolvimento de uma criança. Tá. Doutor Kleber, como que é assim? Porque eu vejo muito isso em várias famílias, de amigos, de familiares. Como que é quando os pais se colocam no lugar dos filhos? Ou eles gostariam de estar no lugar dos filhos e põem toda aquela projeção, aquela expectativa? Isso não é bom, nem para o pai nem para o filho, mas como conseguir dobrar isso? Olha, e não existe receita pronta. Né? Eu acho não que tem livrinho. É uma máxima da psicologia, da psicanálise, muito mais ainda. Mas, assim, percebe-se que a criança, o filho, ele muitas vezes vem como se fosse um elo de ligação entre os sonhos não realizados pelos pais. Ou sonhos não realizados a contento, aquilo que um pai gostaria que fosse. Ou seja, antes do bebê nascer, antes da gravidez mesmo, os pais, tanto o pai quanto a mãe, já idealizam um filho. Então, são duas idealizações diferentes numa mesma criança que depois nasce e tem todas as questões da educação, da vida em si. E esse ideal é muito forte e muitas vezes os pais realmente vivem a vida entre aspas. Tentam viver a vida do filho. Exatamente. O que precisa ser feito nessa situação é sempre um processo de autoconhecimento e de questionamento contínuo. Eu acho que os pais precisam sempre estar questionando se de fato aquilo é um sonho, um desejo dele ou se é um desejo da criança. Que na maioria das vezes o desejo do filho, inclusive da criança, é negado, né? A criança é estabelecido que ela seja como o pai quer, como a mãe sonhou, que ela tenha no futuro a profissão que foi estabelecida naquela família, né? Que o adolescente, inclusive, que é uma fase em que ele atrita ou entra em conflito naturalmente, né? O adolescente normal entra em conflito naturalmente com os pais. Por quê? Porque é uma fase em que ele começa a questionar essas verdades estabelecidas, esses sonhos que foram sonhados por outras mentes e não pela dele, não pela da criança. Do adolescente.
e ele passa a questionar e passa a buscar o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Isso é extremamente saudável. Mas é extremamente doloroso, tanto para o filho quanto para os pais também. É aceitar o fato de que o filho se separa, de que o filho precisa naturalmente se separar para se desenvolver. Né? Até escutei de uma mãe esses dias dizendo, eu gostaria que minha filha fosse alguém na vida, que ela fizesse algo... Toda mãe fala isso, doutor Cleber. Exatamente, toda mãe fala. E provavelmente toda mãe fala. Mas o que eu vejo é assim que esse alguém na vida é alguém que ela sonhou. Não é o alguém que a criança ou a adolescente sonha. Né? E às vezes conflita o desejo dos pais com o desejo do adolescente e da criança. Né? Eu acredito que muitas vezes nós pais pecamos pelo excesso de zelo. Né? Porque, por exemplo, quando uma mãe ou um pai fala para o filho, não, você tem que estudar, porque você tem que ser alguém na vida, muitas vezes não é só para realizar os sonhos que eu não realizei, mas pela preocupação que o filho ou a filha não sofra depois. Sim. Mas existem casos que o zelo é em excesso e a gente acaba sufocando os filhos. Como reagir? Como proceder? Eu sei que não tem a cartilha, mas deve ter alguma dica para isso. Sim, no caso do excesso, a gente sempre percebe que são pessoas, pais, que pretendem manter um controle muito absoluto, né? Um controle sobre os filhos. E o ideal é que realmente, pelo menos, comece com pequenas atividades de soltar os filhos ou de permitir que por algum tempo, citando exemplos, né, já que não temos uma cartilha, mas que o filho possa ir dormir na casa dos amigos, que ele possa estabelecer algumas horas sem precisar ter o contato da mãe, sem precisar ter o contato do pai, controlando, exigindo, saber onde que está. Em algumas situações é importante que você saiba onde está, mas que ele tenha uma certa intimidade, uma privacidade mantida, né? De que os pais vão ensaiando vagarosamente essa saída do filho. Né? Até para que ele não sofra e para que os filhos também não sofram. E para a criança ou adolescente não se sinta sufocado. Exatamente, porque sufocar, o que você acaba trazendo as reações de agressividade, de explosão, né? De ódio e conflitos na relação, como também você pode fazer com que o adolescente simplesmente se molde ao desejo dos pais e ele passa a ter uma vida infeliz, porque ele passa a cumprir com o desejo do pai e não com o próprio desejo. Né? E eu acredito que quando essa pressão toda começa a acontecer, vem a rebeldia, né? Muitas vezes a gente percebe os adolescentes e os filhos fazendo coisas só para provocar os pais, só para mostrar que ele pode, que ele consegue, independente do pai e da mãe falar não faz, etc, etc. Então, para a gente terminar esse papo, eu queria que você passasse assim uma sugestão de como os pais devem agir nessa hora em que os filhos crescem, que eles já têm a opinião própria, para que a gente consiga tentar conviver em harmonia, principalmente com essa rebeldia que uma hora ou outra aparece. Sim, essa rebeldia é bom frisar que ela é uma rebeldia natural também. Mas eu acho que o primordial é que os pais consigam escutar os seus filhos, né? Muito mais do que falar e dialogar. A escuta é poder saber o que o filho realmente quer, o que ele realmente gosta, ter esse espaço de discussão, conseguir compreender a diferença do outro, a diferença do filho, diferença entre gerações, né? E eu acho que estabelecer um diálogo, um relacionamento mais próximo e ao mesmo tempo que dê certa liberdade é primordial nessa situação. E também entender e de repente suportar as frustrações que é um filho que se contrapõe, um filho que ensaia uma saída, que ensaia uma separação, que se une a outros grupos e vai se desidentificando dos pais, né? Então, esse processo é doloroso e, às vezes, é necessário procurar ajuda. Eu percebo que, muitas vezes, tanto para o adolescente quanto para os pais, a separação, um ninho vazio não é nada fácil. Nada fácil. Eu quero combinar aqui de trazê-lo novamente, e aí a nossa próxima pauta, por sugestão inclusive aqui das internautas, é falar exatamente só sobre rebeldia. Pode ser?
Podemos combinar? Sim, com certeza. Então tá ótimo. Será um Olha, prazer. eu conversei aqui com o psicólogo Dr. Kleberson Buenos Aires. O telefone para contato é 9960-1177 e o consultório fica na rua Teodoro Rosas, 1001, 6º andar. Dr. Kleber, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, Obrigada. eu agradeço.